Boa noite, meus amados. Mais uma vez estamos aqui junto e misturado para dar início a mais uma ministração da graça de Deus. Então sejam todos bem-vindos a esta sala. Se aconchegue aí nesta sala, no seu sofá, na sua cama. Eu não sei onde você está, que local você está, que posição você está. Mas se você abrir a sua mente e a sua Bíblia, você vai entender essa ministração que nos serve para o nosso crescimento em graça, para o nosso fortalecimento, né? A graça é a nossa luz que nos ilumina os nossos passos. Então sejam todos bem-vindos. Peço para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e em todas as suas redes sociais. Também dê um like nessa página no Facebook. Se inscreva lá no meu canal de Nova Aliança e dê um like nesse canal para assim que eu postar um vídeo lá, você seja notificado. Então sejam todos bem-vindos. Nós temos um tema, né? Tem que ter um tema. O tema é a ceia do Senhor na graça de Deus. Esse é o nosso tema do que nós vamos ministrar nessa noite. A ceia do Senhor na graça de Deus. Tem ceia na graça de Deus? Tem. É o que nós vamos fazer agora. Nós vamos cear. Nós vamos comer do pão que é a palavra. Amém? Antes de nós começar também eu quero tirar uma pequena dúvida dos nossos amados que fez um comentário lá no YouTube, né? Pessoas que já entenderam que é a graça que nós temos que viver, mas não sei porque não tem muito tempo que nos segue pela graça, né? Essa graça de Cristo. A pessoa tem um entendimento incompleto, digamos assim, né? A pessoa entende que o fim da lei, as pessoas entendem, né, que o fim da lei foi Jesus, mas o fim da lei não foi Jesus, foi Cristo, né? O nosso amado Anderson, né, lá do Boa Noite Terezinha, o nosso amado lá do YouTube, né, o Anderson, e o nosso amado Reginaldo, que fizeram um comentário lá, concordando que sobre a última pregação que eu fiz, que foi o fim da lei, falando sobre o fim da lei, né? E no entendimento deles, até eu posso concordar e discordar. O segundo entendimento deles, eles ponharam lá, até agradeço pelo seu comentário, né? É verdade, o fim da lei foi Jesus, mas não foi bem Jesus o fim da lei. O fim da lei foi Cristo. Jesus, como se dizia lá na época, ele era o caminho. Aí nós podemos entender o porquê que se chamava Jesus, e hoje ainda os evangélicos ainda dizem, Jesus é o caminho, né? Mas aí está declarado, né? Jesus era o caminho do fim da lei. Começou em Jesus, né? Jesus como judeu, praticando, né, a lei de Moisés, conseguindo cumprir a lei de Moisés, os mandamentos. Então ele foi o caminho para o fim da lei. Então, pensando dessa forma, Jesus foi o fim da lei, mas o fim da lei mesmo foi após a cruz, né? Então o fim da lei foi Cristo, não foi Jesus. Jesus era o corpo, o que cumpriu. Era uma coisa que teria que ser feito, né? A lei não podia passar sem nem que seja uma pessoa cumprisse a lei de Moisés na sua íntegra. Então, como os judeus não conseguiram, Jesus conseguiu cumprir a lei de Moisés. Então, ele foi o caminho para o fim da lei.
O fim da lei foi Cristo, né? Ele foi apenas o caminho. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas no capítulo 22. Capítulo 22, no versículo 14 ao 16. É isso mesmo. Versículo 14. Eu peço, sempre gosto de pedir às pessoas, né, que abram muito bem o seu entendimento, né, e prestar atenção no que a gente lê, está lendo, né. Esse é Jesus de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré, ele era um judeu nascido na lei. Então, se ele era um judeu nascido na lei, ele estava ali para quê? Para cumprir a lei e não destruir ela. Jesus cumpriu na cruz que foi destruída. Então, toda a vida de Jesus na terra foi cumprir a lei de Moisés. Foi cumprir a lei de Moisés. Se eu vou fazer, se eu vou praticar aquilo que Jesus fazia, eu vou me tornar um judeu cumpridor da lei de Moisés. Então, isso eu vou me achar em transgressão junto com os judeus que nunca cumpriram a lei de Moisés. É essa situação que se encontra o sistema evangélico, porque eles querem seguir um homem judeu nascido na lei que cumpria a lei. Eles não querem seguir o Cristo ressuscitado, aonde ele já foi abolida a lei na cruz. Depois da ressurreição, foi abolido a lei de Moisés. Então, se eu sigo Cristo ressuscitado, o Espírito, eu sou um cristão e não estou em pecado junto com o povo judeu. Mas se eu vou praticar a lei de Moisés, como Jesus de Nazaré praticava, como eu não conseguirei, não sei como você queira falar, cumprir a lei de Moisés, eu vou me achar em transgressão e sim pecador, porque o pecado era a transgressão da lei. Amém? Então vamos lá. Lucas 22, do versículo 14 ao 16. E o versículo 14 diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus, o carne que andava no deserto, pôs-se Jesus à mesa, né? Essa passagem é a passagem, eu quero que você preste bem atenção, para você tirar a sua dúvida, se o que se pratica dentro das religiões evangélicas é Santa Ceia ou é Páscoa. Porque eles dizem que a Santa Ceia foi Jesus que instituiu, né? Mas Jesus não veio aqui, Jesus no seu corpo, ele não veio para instituir alguma coisa, ele veio para cumprir. Ele veio para cumprir. E aqui é onde nós vamos ler as passagens, onde Jesus celebra a última Páscoa e não Santa Ceia. Santa Ceia nem existe aqui na Bíblia. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, né? Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, com ele quem? A igreja. Você está com a sua Bíblia aberta? Quem era que estava junto com Jesus? A igreja ou apenas os discípulos? Os discípulos, os apóstolos, né? Aqui. Com ele, os apóstolos, os 12. Nem Paulo estava aqui nesse meio. Os 12. Judas ainda estava aqui, né? Então você já vê que Jesus está celebrando, vai celebrar aqui uma Páscoa e não Santa Ceia. Você vê que Jesus não vai fazer aqui uma instituição, mais uma instituição, não, ele vai cumprir uma lei de Moisés aqui, um mandamento, a ordenança de Moisés.
ele e os apóstolos. E disse Jesus, disse os apóstolos: tenho desejo, tenho desejado ansiosamente comer convosco, com os apóstolos, nem com a igreja não era com os apóstolos. Só estava Jesus e os apóstolos. A igreja não estava. Convosco o quê? Aí é quando eu arrumo uma briga aqui. Eu arrumo porque eu não estou aqui para seguir homens que falam pelas redes sociais por aí, ou com pessoas, homens que fazem cultos dentro das chamadas igrejas, dizendo que vão celebrar a Santa Ceia, que não existe. Se é isso aqui que eles celebram, e Jesus está celebrando o quê? Ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Esta Páscoa. O que acontece, se eu ler o versículo 14 inteiro, comer convosco esta Páscoa. Antes não era depois, era antes. Antes de quê? Do meu sofrimento. Antes e não depois. E os pastores, que, principalmente aqueles que fizeram teologia, eles sabem, os pastores que fizeram teologia sabem que Páscoa é uma festa judaica, é uma festa pagã, é uma ordenança judaica. Eu vou falar em todas as línguas aqui, né? É uma festa pagã dos judeus que os gentios, que somos nós, não pode comer, não pode participar. Por isso que eles trocam esse nome. Aqui nem sequer está dizendo Santa Páscoa, porque na Páscoa não tinha nada de santo. Então nem sequer está dizendo Santa Páscoa. Mas infelizmente o sistema religioso pega essa passagem e troca para a Santa Ceia. Mas não foi Santa Ceia que Jesus celebrou, foi Páscoa, a última. Está escrito a última Páscoa. Coisa que o gentio que somos nós não podemos participar. Amém, meus amados? Versículo 16. Pois vos digo, Jesus de Nazaré, pois vos digo que nunca mais, preste atenção que Jesus está dizendo, nunca, não é para fazer depois e continuar fazendo, é nunca, nunca mais a comerei, é o que Jesus está dizendo, nunca mais comerei dela, farei outra Páscoa, nunca mais, porque era a última, nunca mais comerei até ela se cumpra no reino de Deus. Ele sabia que ele ia morrer, então lá ia se cumprir, o verdadeiro sangue ia ser oferecido e o verdadeiro pão ia ser oferecido, porque até este momento era uma sombra. Sombra é sombra. Sombra, uma hora está do meu lado direito, outra hora está do meu lado esquerdo, outra hora ela some. Então não podemos viver de sombra. Sombra é uma mentira. Versículo 17, vamos ler até ia ler só o 16, né? Então, meus amados, é o que Jesus está dizendo, nunca mais comerei dela, nunca mais. Os crentes continuam comendo, nem sequer era para eles. Olha a transgressão, os judeus transgrediam a lei de Moisés por não cumprir ela na sua totalidade. Os crentes agranjearam a lei de Moisés e não cumprem, fica transgredindo, porque a Páscoa não é para eles. Não é para eles. Nós somos gentios, então a Páscoa não é para gentios.
E Deus, quando chamou Moisés, ele deixou isso muito bem claro, que a Páscoa não era para nós gentios. Êxodo capítulo 2. Aliás, Êxodo capítulo 12, não é 2, é 12. Êxodo capítulo 12, no versículo 43. Vê a ordenança da Páscoa, e para quem que era, porque você já leu junto comigo, que Jesus não celebrou Santa Ceia, celebrou Páscoa. E para Páscoa, Deus deixou essa ordenança. Êxodo 12, 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Você vê, meus amados, uma coisa que também me chama muita atenção. Moisés, quem era Moisés e quem era Arão? Eram irmãos. Quem eram os levitas? Da família. Então, Moisés foi puxando a sardinha para a família, né? Já que ele foi expulso do Egito, do reinado de Faraó, do reino de Faraó, e ele teve aqui essa oportunidade, né? Mas era um negócio aqui de família. Moisés, Arão, que é irmão, e sua família, que foram os sacerdotes, né? Os levitas. Moisés é da tribo levita, né? Dos levitas. Então você vê aí que não é diferente do que nós vemos hoje. Essas grandes igrejas aí, elas nunca passam a sua presidência para um obreiro, um presbítero, a não ser que esse obreiro, esse presbítero, seja o quê? Filho do dono. Aí passa. Mas caso contrário, nunca passa. Você vê. De Macedo está com o pé na cova. Quem é que está ficando no lugar dele? O marido da filha. E isso causou uma guerra entre eles, que vários bispos saíram de lá. Porque eles viram que nunca ia ter uma oportunidade de ser o presidente da igreja. Aí muitos saíram fora, porque eles estavam vendo, e estão vendo, os que estão lá estão vendo, para quem vai ficar a presidência, a herança, para o marido, para a filha e seu marido. Você vê que não é diferente aqui de Moisés. Deus chamou Moisés, mas levou quem? Arão, seu irmão e a sua família. Vamos continuar aqui. Versículo 43, acho que nem cheguei a ler ele todo. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança do quê? Da Páscoa. Ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro. A palavra estrangeiro é equivalente ou mesma coisa do que gentio, né? Estrangeiro aqui é alguém, esse estrangeiro aqui é alguém que não fazia parte do povo judeu, que não era israelita. Então, para qualquer de qualquer outras nações, para o povo de Israel, eles eram estrangeiros. É a mesma coisa de nós aqui. Para nós aqui, quem não for brasileiro é o quê? Estrangeiro. Então o estrangeiro aqui, que é gentios, que somos nós, nenhum de nós comerá dela, da Páscoa. A gente vê o contrário na igreja, de pessoas que dizem que crê na palavra, crê no que está escrito, mas transgride isso aqui, ó. Não é para nós a Santa Ceia, a Páscoa, né? Eles chamam Santa Ceia, mas é Páscoa. Você leu junto comigo lá em Lucas. É Páscoa, não é Santa Ceia, é Páscoa. Nós somos proibidos de participar.
dessa festa, dessa cerimônia. Amém? Versículo 44. Versículo 44. Porém, todo escravo, gentil, todo escravo comprado por dinheiro, depois de que, olha como que nós poderíamos comer da Páscoa, né? Se o quê? Se circuncidasse. Então está aqui. Todo escravo comprado por dinheiro, só depois de ter circuncidado, comerá dela. Então, os judeus tinham lá seus trabalhadores, seus escravos. Uns era como fosse, digamos, aqui para nós, diarista. Ia lá como queria. Quando era chamado, eles podiam ir. Então eles iam. Esse é diarista. Mas tinha aqueles comprado, né? Era escravo, comprado. Então, esse, se circuncidasse, poderia comer da Páscoa. Tinha essas condições. Mas você não conhece nenhum evangélico que foi cortado o pingolim, porque a circuncisão era cortar o couro do pingolim. E não se vê história nenhuma que o pastor foi cortado o couro do pingolim. Então você vê, meus amados, que a transgressão que há dentro desse chamado sistema evangélico chega a ser maior do que a transgressão do povo judeu com a lei de Moisés. Versículo 45, vamos ler até o 46. Versículo 45, o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Não comerão dela. Como não comerão dela? Você vê por aí, ó, todo primeiro, todo segundo mês, domingo do mês, se come aí. E a Páscoa não era para ser comido, não era para ser praticada, feita em uma congregação. A Páscoa era feita na casa de um chefe de família. E dali, não podia tirar dali mais nem o mocotó do carneiro. Tinha que ser consumido ali dentro, não podia tirar para fora. O sistema evangélico pega dessa Páscoa, que eles chamam Santa Ceia, e leva para o hospital, leva para o presídio, leva para a pessoa que está doente em casa, que não pôde ir na igreja. Meus amados, é muito grande a transgressão que se faz dentro do sistema evangélico. É muito grande. 46, vamos ler até o 46. O cordeiro há de ser comido numa casa. Não era dentro de uma igreja. Era numa casa. Numa casa da sua carne, do carneiro, né? Da sua carne, porque isso aqui era uma sombra. Era uma sombra de Jesus, de Yahshua, né? Depois de Yahshua, isso tinha que parar. Se hoje os judeus ainda celebram a Páscoa, eles estão errados, porque não existe mais cordeiro. Da sua carne não levareis fora da casa. Os pastores levam para tudo, presídio, hospital, para casa onde tem um moribundo lá, doente. Eles levam. Então você vê que eles transgridem de tudo quanto é jeito. Não levareis fora da casa, nem lhe quebrarei o osso nenhum, nem lhe quebrarei osso nenhum. Você vê que não é Santa Ceia que se faz dentro dessas igrejas, é malemala, uma sombra da Páscoa dos judeus, proibida para nós, né? Mateus, abra sua Bíblia lá em Mateus. Mateus, no capítulo 5. Mateus 5, do versículo, nós vamos ler o versículo 17. Em Mateus, por enquanto, só o versículo 17. 5,17.
Não penseis, vê se Jesus veio, como é que chama a palavra? Fazer alguma coisa nova, né? Mas não é essa palavra que eu queria dizer, instituir, né? Vê se Jesus veio instituir alguma coisa. Ele, como judeu, nascido na lei, Jesus de Nazaré, o carne, o corpo. Versículo 17, não penseis, por isso que os crentes, os pastores, né? Os pastores se baseiam nesse versículo para vir falar para nós que Jesus não revogou a lei de Moisés. É lógico que não. Não foi Jesus que revogou a lei de Moisés. Foi o Espírito ressuscitado. Não foi Jesus, não foi aquele que andava no deserto. Foi o que ressuscitou da cova. Esse sim, esse aboliu. Não penseis que vins revogar a lei. Não penseis, é lógico, o homem era um judeu cumpridor da lei. Veio para isso, para cumprir a lei que o judeu não conseguia. Vim revogar a lei. Os profetas, não penseis, não vim para revogar, vim para cumprir. Vim para cumprir. Se eu vou seguir os passos de Jesus, eu vou ter que ser um cumpridor da lei. Mas nós não estamos aqui, nós não fomos chamados para cumprir a lei de Moisés. Nós fomos chamados em Cristo. Não foi em Jesus de Nazaré. O nosso chamado foi em Cristo Jesus. O Espírito após a sua ressurreição. O corpo após a sua ressurreição. O Espírito. Então nós não podemos andar que nem Jesus andava. Eu vou me batizar porque Jesus se batizou. Como? Então tu é um judeu? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, aí sim, vindo a plenitude do tempo, o cumprimento. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, preste atenção, Deus enviou seu Filho, o corpo, né? O Filho de Deus é Jesus de Nazaré, o corpo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, chegou o tempo, né? Se eu traduzir um pouco mais. Como falava a Torá, que a vinda do Messias era o fim. Só que o povo não entenderam, acharam, e hoje o sistema religioso ainda acha que é o fim dos tempos, é o fim da vida, é o fim do mundo. O céu vai acabar, a terra vai pegar fogo e aquele rebuliço. Mas não era isso que a Torá dizia. Era o fim do sistema religioso, da lei de Moisés, das coisas físicas. Ia passar a ser coisas espirituais, que infelizmente depois de 2000 anos, 80 milhões de pessoas ainda não entenderam nada disso. Versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, é homem como nós, nascido de mulher, nascido o quê? Sobre a graça? Nascido sobre a lei. Nascido sobre a lei. Se ele nasceu sobre a lei, teria que fazer o quê? Cumprir a lei. Mas nós não nascemos sobre a lei. Nós nascemos sobre a graça de Deus. Não foi sobre a lei de Moisés. Agora, se volta em Mateus de novo, é bom que você vá aprendendo a manusear a Bíblia, né? Manusear a Bíblia. Mateus 26, nós lemos no 5. Mateus 26, do 27 ao 29 nós vamos ler. Versículo 27. A seguir tomou um cálice, Jesus lá em Marcos, reunido na mesa, né, para celebrar a Páscoa e não Santa Ceia,
que ele não instituiu ceia, celebrou a Páscoa, a última. Então tá aqui. A seguir, tomou, depois deles comerem, né? A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, tendo dado graça a Deus, né? O Deus aos discípulos. Não, se eu volta um pouquinho a fita. A seguir tomou o cálice e tendo dado graças, o deu, né? Ele deu para os discípulos e não para a igreja. Só estava em 12 ali. Deu aos discípulos, dizendo: Jesus de Nazaré, ainda na lei de Moisés, na sombra de Moisés, que era uma sombra, ele não tinha ido à cruz ainda. Então, da maneira que os judeus fizeram, por mais de 1000 anos, celebraram essa Páscoa, né? Por mais de 1000 anos, chegou o momento de essa sombra ser apagada das Escrituras. E essa passagem aqui está explicando isso aqui. Tendo dado a graça, o deu os discípulos, dizendo: bebei dele todos. Bebei deles todos. Aqui está apenas todos. Aqui não está dizendo bebei todo o universo, todo o sistema da humanidade. Aqui está apenas todos. Todos quem? Os 12 que estavam ali. É difícil de entender isto. Quem era que estava ali? Jesus e mais os 12. Então está aqui todos. Mas a religião acha que todos é eles. Eles estão incluídos nesses todos. E não estão. É os 12 discípulos. 28. Porque isto é o meu sangue. Que sangue que ele não tinha ido à cruz ainda? Você percebe que Jesus, cumprindo a lei de Moisés, que se celebrava a Páscoa com sangue de animal, ele agora está celebrando isso aqui com o mesmo sangue, porque ele mandou os discípulos ir atrás de um cordeiro para celebrar a ceia. Os discípulos foram, arrumaram o cordeiro, ele mandou, preste atenção, Jesus mandou os discípulos ir atrás do cordeiro e achar esse cordeiro, né? E mandou ir atrás da casa onde ia celebrar a Páscoa. Vocês vão lá. Jesus deu a ficha, né? Vocês vão achar uma casa bonita lá e vocês digam: o mestre mandou perguntar para vocês, nós podíamos celebrar a Páscoa aqui. E o dono da casa: sim, pode vir, eu recebo vocês aqui. Foi isso que aconteceu. Então, com sangue de quê? Do cordeiro, que ainda tinha, né? Ele estava vivo, então tinha que haver um cordeiro, que ele estava vivo. Então, enquanto ele vivia, era uma sombra, mas essa sombra estava chegando o momento de acabar, né? De dar o meio-dia. Você vê quando o sol bate o meio-dia, a sombra não está para a direita, não está para a esquerda, ela simplesmente some. Então chegou aqui o momento. Esse é o meu sangue, que não tinha sangue, então era o quê? Se era sangue, era o sangue do cordeiro, mas eu acho que isso aqui era vinho, né? Era vinho. O sangue, o cordeiro era para comer. O sangue do que? Da nova aliança. A nova aliança ia acontecer ainda, que é depois da cruz. Não existe nova aliança antes da cruz. Então você já entende que o sangue da nova aliança, então não tinha sido oferecido sangue. Era uma sombra, que infelizmente o sistema religioso ainda vive essa sombra depois de 2000 anos, porque ele não presta atenção no que lê. O sangue da nova aliança derramado, ele já tinha derramado? Meus amados, é só pensar um pouquinho só. Ele já tinha derramado isso aqui? O sangue? Não tinha derramado. Então você vê que o próprio Jesus, cumprindo lei, ele estava nessa sombra.
E se eu for seguir Jesus, eu vou viver na sombra, eu não vou viver na realidade. Aliança derramado em favor, olha a outra palavra aqui, derramado em favor de toda a humanidade. É isso que está escrito? Não é isso que está escrito. Derramado em favor de muitos e não da humanidade. Quem eram esses muitos aqui? Os judeus, os transgressores da lei de Moisés. Então o sangue de Jesus foi para isso, para lavar a transgressão do povo judeu e não dos gentios. Os gentios não tinham a lei de Moisés para transgredir. Então você vê aqui, a favor de muitos judeus que transgredia a lei de Moisés. E os gentios não têm lei de Moisés. Nunca teve, né? Os crentes têm aí porque foi uma introdução dos pastores para ganhar dinheiro em cima dos trouxas. A favor de muitos. Para o quê? Para a remissão dos pecados. Era o pecado do povo judeu, a transgressão da lei. Os gentios não tinham lei, não transgredia, não tinha pecado. E nem temos hoje ainda, né? Amém, meus amados? Está bem claro isso aqui? 29, vamos ler até o 29, né? 29. E digo-vos, está dizendo aqui eu, está dizendo a você ou está dizendo os 12 discípulos? Dizendo os 12 discípulos. E digo-vos que dessa hora, olha, ele vem da hora dele chegar. Estava na sombra, até no momento estava numa sombra, mas essa sombra ia sumir. E digo-vos que desta hora em diante não beberei. Ele, não beberei deste fruto. Então, nesse caso aqui, nós volta lá o versículo do carneiro, né, do cordeiro. Nesse caso aqui, define o quê? Que não era o sangue do cordeiro que ele estava usando. Ele estava usando o quê? Suco da uva, né? Deste fruto não bebereis. O sistema religioso está bebendo até hoje. Não beberei deste fruto da videira. Até o quê? Até aquele dia em que hei de beber novo. Aqui não presta atenção, nós temos que ficar prestando atenção a cada letra que nós lemos aqui. Aqui não está escrito até beber de novo. Não está escrito de novo. Aqui está escrito novo. O novo era a graça, era o Espírito Santo. Esse é o nosso novo sangue. O sangue que ele derramou na cruz, de uma vez para todos, para todo o tempo, né? E o Espírito dele, hei de beber novo, não é o velho. Os que estão bebendo velho. Mas é para beber o velho ou é o novo? Aqui está dizendo que é o novo. Por muito tempo eu li isso aqui e como eu não prestava atenção, eu achava que era de novo. Então, se era de novo, ele estava bebendo lá com os 12, iria voltar depois dali, ou depois da morte dele, iria voltar a beber de novo. Mas aqui não está escrito de novo, está escrito novo. Novo e não velho. Beber novo convosco. Novo convosco. Novo é a nova coisa. Não é mais o sangue velho, é novo. Novo convosco no reino do meu Pai, aonde nós vivemos hoje. Nós vivemos no reino do Pai. Aqui. E não no reino de Jesus. O reino de Jesus durou até o ano 70. Quando ele entregou todo o poder que tinha recebido do Pai, foi lá e devolveu para o Pai. Então, até o ano 70, o reino era de quem? De Jesus de Nazaré. Por isso que você vê, tenha paciência. Por isso que você vê por essas redes sociais, se você não entende nada da graça, você vê esses pastores, aí, esses pregadores em
comentário nessas redes sociais, né? E dizendo que o reino é de Jesus, o reino de Jesus, parece que a gente lê lá 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 24 até o 28, onde Jesus devolvendo o poder para Deus. Aí eles têm uma outra conversa que confunde você também, que não entende nada da graça. Se Jesus não era Deus, por que ele perdoava pecado? Oh, meu Deus! Se Deus tinha dado todo o poder para ele, é lógico que ele podia perdoar pecado. Ele estava com todo o poder. Então, Jesus de Nazaré, o corpo, o carne, esse tinha o poder de perdoar pecado. Porque ele estava com todo o poder de Deus. Deus entregou para ele. Infelizmente, você vê teólogo nessa questão simples por aí. Teólogo antigo, não é teólogo novo que acabou de se formar. Teólogo antigo, com essas perguntas idiotas. Se Jesus não era Deus, por que ele perdoava pecado? Porque ele estava com todo o poder. Mas lá, depois do ano 70, você lê lá no 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 24 e 28, ele devolvendo o poder para Deus. Acabou-se o poder de Jesus, acabou. Amém? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, do versículo... Vamos ler o 13 e o 14. É isso mesmo? Não, aliás, perdão. Marcos. Eu tinha deixado a passagem no meio aqui. Marcos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 22. Está aqui. Jesus de Nazaré, falando com os discípulos, né? Com o povo dele, aqueles que seguiam ele nos desertos, os judeus também, e gentios também que seguiam, né? Ele fazia comida, fazia aparecer comida do nada. Então todo mundo queria seguir. Se alguém me desse comida, eu não trabalhava também não. Eu seguia ele. Ninguém põe vinho novo. Esse vinho novo não é uma adega que eu tenho aqui não. É doutrina da graça na lei velha de Moisés. Ninguém põe vinho novo em odres velho. Ou seja, eu vou clarear aqui um pouco, isso aqui é uma parábola, né? Ninguém põe doutrina da graça no vinho novo, em odres velhos, na lei de Moisés, nas doutrinas velhas de Moisés, em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá, é isso mesmo, 22, o vinho romperá os odres. Eita, vinho danado, hein? Romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres. Mas se põe vinho novo, doutrinas da graça de Cristo, em quem? Em odres novos, que era a nova igreja. Não se põe doutrina de Moisés na graça de Deus. Não se põe. Mas está assim. Nenhuma igreja evangélica permanece de pé se não for através das doutrinas de Moisés. Nenhuma se põe de pé. Agora sim, vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 13 e 14. Versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Num só Espírito,
todos nós fomos batizados. Não foi num tanque, não foi numa piscina, não foi no rio Tietê, não foi no rio Jordão. Foi no Espírito. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Em um corpo. Quem foi esse corpo? Jesus de Nazaré. Quando ele derramou o sangue, nós todos fomos batizados. Então, hoje, não se pode se fazer batismo. Seja em água, seja no padre lá com a bacia, seja lá o que for, não se pode fazer batismo. Porque todos nós já nascemos batizados. Foi de uma vez por todas. Batizado em um só corpo. Quer judeu, quer o quê? Quer grego, os gentios. Não sendo judeu, é gentios. Quer judeus, quer grego. Quer escravo, né? Até os escravos aqui entraram aqui, né? Quer escravo, quer livre. A todos nós foi dado beber. Presta atenção, igreja, se você ainda pratica essas coisas de Moisés. Eu vou até reler isso aqui, ó. Vou começar do batizado aqui. Fomos batizados em um só, em um corpo, que foi Jesus de Nazaré, a morte de Jesus de Nazaré, o sangue, né? Em um só corpo, quer judeu, quer grego, todo mundo aqui foi, não vai ser, já foi. Quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos, presta atenção, e a todos, nos foi dado beber, vou ler bem devagarzinho, nos foi dado beber um só Espírito. Amém, meus amados? Você recebe esta palavra? Você crê nessa palavra? Você crê no que está escrito? Se você crê no que está escrito, nunca mais você vai participar de Santa Ceia. Nunca mais você vai se batizar nas águas. Porque você está vendo aqui de onde vem o teu batismo. E de onde é o Espírito que você participa aqui. Eu vou ler que isso é lindo, 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 lindo demais. Eu vou voltar do batismo. Fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos. Não foi, aqui não teve separação, foi todos. Quem quis, quem não quis, foi dado. E a todos nos foi dado beber. Esse é o cálice. Esse é o cálice da graça. Essa é a nossa Santa Ceia. Foi dado beber aqui não está de um só cálice, não, de um só Espírito, sabedoria. Amém, meus amados? Estamos entendidos? Romanos, volta um pouquinho. Romanos, capítulo 14. Romanos 14, versículo 7, um versículo só. Inclusive, a próxima passagem nós já lemos, nem percebi, mas nós pulamos para o outro lá. Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus, você lembra que nós bebemos um só, fomos batizados num só corpo, que foi o Jesus na cruz, e recebemos de um só cálice. Quem é o cálice? Não esqueça disso nunca. De que cálice nós bebemos? Do Espírito. Do Espírito. Aí vem o versículo 17 aqui. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Então, se você não crê na palavra, no que está escrito, você não vai ter essa sabedoria de libertação, e você vai viver tomando Santa Ceia, tomando banho de batismo,
limpando, engraxando o sapato do pastor, pastor põe a mão na minha cabeça, pastor unge o meu carro, pastor unge a minha casa, pastor batiza o meu filho. Quando você tem esse espírito de sabedoria, você se liberta de todas essas parafernálias, essas macumbagens que se faz dentro das chamadas igrejas aí. Amém? Como nós lemos Marcos aqui, 2, em 1 de Coríntios ainda, nós estamos no capítulo 12, volta no capítulo 5. Tem mais 2 passagens só. Capítulo 5, versículo do 6 ao 8. Versículo 6. Porque Cristo, o Espírito, né? Cristo é o Espírito. Esse é um grande problema que o povo aí fora enfrenta. É não saber discernir o corpo do Espírito. Isso é importante se discernir. O que era o que o corpo praticava, a lei de Moisés, e que o Espírito nos diz para nós fazer. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, podemos dizer, que aqui quem está falando é Paulo, né? Paulo era um judeu, vivia na lei. Então nós podemos trocar isso aqui, quando nós ainda éramos da lei, porque a lei era um ministério fraco. Por isso que Deus instituiu essa nova aliança, porque a velha era uma aliança fraca, não servia para nada. E Paulo está se referindo aqui, quando éramos fracos, morreu ao seu tempo, né? Quando éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, éramos fracos. Jesus morreu ainda quando? Quando estava na lei, né? Pelos ímpios. Versículo, era só até o 8 nós vamos ler. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Quem quer morrer? Eu sou bonzinho, quem quer morrer por mim? Ninguém. Se anima a morrer. 8. Mais Deus. Esse que o amor dele não tem tamanho, não tem limite, né? Mas Deus prova o seu próprio amor. Deus não nos prova, Ele prova o amor dele mesmo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Então, quando é lido esse versículo 8 nas igrejas, ele prega dizendo que Deus prova o nosso amor, que é para através disso arrancar dinheiro da gente. Mas aqui o verbo está com Deus, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, transgressor da lei de Moisés. Paulo era um judeu, está pregando para um pouco de judeu e um pouco os judeus que foram convertidos e os gentios romanos. Então ele está na primeira pessoa, sendo nós pecadores. Nós quem? Paulo e os judeus. Não é eu e nem você. Amém, meus amados? Romanos ainda, nós estamos no... Não, Romanos nós acabamos de ler. Romanos capítulo 8. É só essa passagem nós encerramos. Capítulo 8. Só tem essa passagem para nós encerrar. Capítulo 8, no versículo 11. Se habita lá no Brás, no templo de Salomão. É isso que está escrito na Bíblia? Se habita nessas catedrais, por aí, essas grandes catedrais, bonita.
Bonita eleição. O templo lá do Brás é bonito. Mas, infelizmente, Deus não habita lá. A turma vão lá enganados, né? Se habita em vós. Aqui não está dizendo se habita nas catedrais, nos templos da vida, nessas igrejas, porta de garagem. Não. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou o corpo. O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quem era que estava morto? Era Deus ou o corpo? Se Jesus era Deus, os homens venceram ele. Porque mataram ele. Por 3 dias, os homens venceram ele. Mas o que os crentes não sabem é que o corpo não era Deus. Deus estava nele. O Espírito de Deus estava nele. Esse Espírito que não morre, nem pode morrer, esse ressuscitou o corpo. Amém? Dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará. Não vivificaria, não tinha vivificado ainda, porque essa era uma promessa para a volta dele. Você vê que é o contrário? Você vê, meus amados? É o contrário, tenha paciência. É o contrário que se prega dentro dessas igrejas por aí. Porque, e nas redes sociais também, você cuidado com as redes sociais. Que eles pregam uma passagem dessa aqui, que Jesus vai voltar e só vê nele embaixo. Amém, 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 amém. Parece aquele monte de ovelha. Amém, 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 amém. Não sabe de nada. Mas só que na volta dele, que se prega dentro da igreja, é para ser uma destruição. O céu vai acabar, a terra vai pegar fogo, um monte de gente para o inferno. Esse é o Deus que os crentes estão esperando voltar. Mas aqui, vivificará, está no pretérito futuro, não no futuro de hoje, mas que como Jesus não tinha voltado ainda, Paulo está escrevendo no pretérito futuro. Vivificará, então na volta dele ia se consumar. Por isso que nós pregamos, chamamos a graça de Deus de a consumação consumada, né? Agora esqueci da palavra. Tudo consumado, acabou, que nem os crentes acham que vai acabar um dia, mas acabou, era aquilo que era físico, que até o próprio Deus, para vir nessa terra, ele teve que arrumar um corpo. Quem foi o corpo? Jesus de Nazaré. Senão ele não podia vir nesse reino onde tudo é físico. Ele não podia vir se ele não arrumasse um corpo. Amém, meus amados? Versículo 11 nós estavam lendo, né? Habita em nós o Espírito de Deus, ressuscitou Jesus de Nazaré, o mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo. O vosso corpo mortal, por que Paulo está pregando isso aqui? Vivificará o vosso corpo, ele está fazendo questão do corpo mortal. O espírito não morre. Mas Paulo está deixando bem claro, o corpo mortal vivificará. Por quê? Porque no entendimento deles, eles estavam mortos. Porque não conseguia cumprir a lei. Então, ele não conseguia cumprir a lei, quem pecasse, para Deus estava morto, né? Nos pecados. Mas na vida de Jesus, ele vivificará os nossos corpos agora sem pecado, sem uma lei que nos condene, porque Deus não condena ninguém. Era a lei de Moisés que condenava. Nosso corpo mortal, por meio do seu Espírito. Esse Espírito que está em mim, está em você, está em todos nós, até mesmo nos crentes. Basta eles reconhecerem. Eles só não reconhecem, mas até mesmo nos crentes,
Porque os crentes acham que só esse Espírito só está no pastor. Esse é o erro do sistema religioso. Por meio do seu Espírito, que em vós, não é na igreja, prédio, em vós habita. Amém, meus amados? Eu vou andar agora atrás de lei de Moisés, quando o Espírito de Deus já mora em mim. Se eu sair da minha casa atrás do Espírito Santo, o que é que eu estou dizendo? Que o Espírito dele não está em mim. Como que eu vou atrás dessa taça lá na igreja, num local chamado igreja, se ela está aqui? Como que eu vou fazer isso? Estou doido. Então, a taça na minha mão com água, vou buscar lá na igreja. Tem cabimento isso? Esse é o mal do sistema religioso. O Espírito de Deus não está só em mim, em você que vivemos a graça. Está em todos nós. Como esse povo não o reconhece, ele não opera. Ele não opera. Simplesmente isso. Mas o Espírito de Deus está em todos nós, amém? Paz e graça a todos vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada em todas as áreas da sua vida. E quarta-feira nós voltamos aqui de novo. Amém? Fique em paz.